Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quarta-feira para poder te atualizar com as informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Tô com um vídeo aqui com bastante informação e eu quero te convidar para poder a gente fazer mais um vídeo especial junto aqui no nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio, véspera da nossa decisão de amanhã e a gente vai falar sobre a expectativa dentro dessa quarta-feira e te trazer muitas informações para poder amanhã a gente no Maracanã, cara, classificar em primeiro lugar e ir direto para a oitavas de final da Sul-Americana, beleza? Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade, mandar um grande beijo muito especial, com todo carinho, com todo respeito no teu coração, agradecer a tua parceria, agradecer a sua amizade. Bom, é sempre importante a gente lembrar logo no início do vídeo, porque senão até mesmo eu esqueço. Se você puder, vou estar trazendo para vocês aqui bastante informação. Peço o teu carinho, peço o teu apoio, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. A gente está aí rumo a bater a nossa meta de 30 mil amigos no canal. A gente só falta agora quase menos de 400 amigos, então conto muito com o teu apoio. Faz a tua inscrição, é de graça, tá? Deixa o like, comenta e também compartilha os nossos conteúdos. Tamo junto, um grande abraço. Rapidinho, último recado. Galera, parceria do canal Meu Tricolor com o aplicativo de dados estatísticos SofaScore, tá? Então assim, uma parceria que tem tudo para ser um grande sucesso e eu peço muito o teu apoio. Escaneia o código QR Code ou clica no link da descrição e baixa no teu aplicativo, baixa no teu celular também esse aplicativo, gratuito, não pesa e você vai ter todas as informações, cara, perfeita, sabe? Na palma da tua mão sobre o nosso time Fluminense ou sobre qualquer outro clube também, beleza? Tabela atualizada, tudo que você precisa ficar sabendo, você vai encontrar lá no SofaScore. Show de bola? Vamos embora para poder a gente falar do nosso Fluminense Futebol Clube, porque deixa eu começar falando para vocês, porque tem clube brasileiro, já é o segundo, hein? Clubes brasileiros fora, eliminados da Copa Sul-Americana. Um o Cruzeiro, posso dizer para vocês que foi uma grande decepção para a torcida celeste lá de Minas Gerais. O Cruzeiro já vinha sendo, já estava eliminado há muito tempo, né? E vai fazer a última rodada agora só para cumprir tabela, não tem chance nenhuma, já está eliminado. E ontem, cara, o Corinthians ontem rachou a cara, podemos dizer assim, né? Tropeçou o Huracan, poupou alguns titulares e mesmo assim venceu o Corinthians lá na Argentina por 1-0. E o América de Cali, que estava perdendo para o Racing, conseguiu empatar e se classificou com a mesma pontuação, 8, só que com um saldo de gol melhor. Ou seja, Corinthians eliminado da Sul-Americana junto com o Cruzeiro. E aí, uma parte triste aqui pro nosso Fluminense, infelizmente, né? O Huracan chegou a 14 pontos. Nesse momento, é o primeiro no geral. Isso dá o direito ao Huracan de defender o jogo da volta das oitavas de final na sua casa. Então ele faz o jogo de ida fora e defende em casa. Para quem acha que isso não tem nada a ver, eu respeito. Mas para mim, Fagner, tá? Tem uma vantagem muito grande. Você vai fora fazer o primeiro jogo e defende a tua classificação para a próxima fase dentro da sua casa com o apoio da sua torcida. Para mim conta bastante, tá? É uma opinião minha também. Tem gente que discorda, mas tá tudo bem. E hoje, cara, deixa eu falar para vocês aqui que, ó, Vitória, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense, hoje, não, Fluminense amanhã, né? Fluminense, acho que Atlético Mineiro também é amanhã. São os outros brasileiros que estão na disputa aí para poder se classificar para oitavas de final. O Vitória não tem chance de ser o primeiro colocado. Então, se ganhar, vai fazer o playoffs da Sul-Americana. O Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio tem que ganhar para poder assim subir na tabela de classificação para poder fazer o playoff. O Vasco ganhou ontem. O Vasco se classificou para jogar os playoffs dessa fase da Sul-Americana com os terceiros colocados que vem lá da Libertadores, tá bom? O Atlético Mineiro e o Fluminense jogam amanhã. Atlético Mineiro e Fluminense podem classificar direto para oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então assim, a expectativa é grande
para poder a gente amanhã fazer essa vitória importante contra o Once Caldas, confronto direto, e aí a gente vai direto para a oitava de final da Sul-Americana, beleza? Bom, deixa eu te falar aqui agora a respeito de treinamento. Hoje é o treinamento final do Renato Gaúcho para poder mandar a campo amanhã contra o Once Caldas o melhor Fluminense possível para poder a gente buscar essa classificação direta para a oitava de final. E eu não tenho dúvida, eu estava dando uma olhada nos bastidores da vitória do nosso Fluminense contra o Vasco da Gama e tá todo mundo empenhado. Eu disse para vocês aqui que essa vitória contra o Vasco, ela elevou a confiança, elevou a moral e já somos mais de 20 mil presentes no jogo de amanhã, quinta-feira, mas eu acredito que esse público ainda vai melhorar demais ainda. Eu tô acreditando numa casa cheia de 45 mil, quem sabe 50 mil tricolores na quinta-feira, amanhã, às 9h30 da noite, para poder empurrar e apoiar o nosso Fluminense nessa vitória importante. Hoje é o último treinamento no CT Carlos Castilho, onde o Renato Gaúcho vai definir, sabe, as melhores estratégias para poder começar iniciando esse jogo. Será que o Samuel Xavier volta para a titularidade ou será que o Guga é mantido? A gente não sabe. Essa é a grande verdade, a gente não sabe, porque o Renato ele deixou muito claro uma coisa. Ele não tem um time titular, ele tem um grupo e que dentro desse grupo existem titulares, que aonde ele precisar, ele vai estar chamando cada jogador para poder entrar naquele momento ali e ajudar o Fluminense a buscar a vitória. Então, não tem 11 titulares. Tem todos os jogadores que estão disponíveis ali para poder ajudar o Fluminense a buscar a vitória dentro de cada partida. Então, assim, amanhã vamos ver com quem Renato Gaúcho vai iniciar essa partida contra o Once Caldas. É uma partida extremamente decisiva e a gente não pode bobear, a gente não pode dar mole. Deixa eu te passar aqui uma informação que é muito importante. Caso o Fluminense ele não vença amanhã, outro detalhe é que o Fluminense está defendendo uma invencibilidade gigantesca de 20 jogos sem perder no Maracanã contra times internacionais. Então assim, a gente não pode bobear, não pode dar mole. Uma invencibilidade muito boa aí juntando Libertadores e Sul-Americana, a gente não pode bobear, não pode dar mole. E aí, caso o Fluminense ele nem perca amanhã, mas ele empate amanhã, o Once Caldas se classifica em primeiro, vai a 13, e o Fluminense vai a 11 pontos na tabela de classificação. O Fluminense com 11 pontos, ele fica o segundo melhor brasileiro, tá? Na Copa Sul-Americana. E aí, meus amigos, já tem o adversário definido nos playoffs. E quem é esse adversário? É o pior colocado dos terceiros que ficou na Libertadores, que é o Sporting Cristal. Exatamente. Já está até definido se o Fluminense empatar amanhã, tropeçar dentro do Maracanã. Esse confronto se dá entre Fluminense e Sporting Cristal para ver quem avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, tá? O ruim é que assim, você perde a oportunidade de avançar em primeiro lugar. Você coloca mais 2 datas dentro do teu calendário, um calendário que é totalmente robusto e prejudica muito, né? São mais 2 jogos e aí todo o teu planejamento, de repente, fica muito mais assim, sabe, ruim de você administrar. Então, a expectativa ela fica realmente em torno da nossa vitória amanhã contra o Once Caldas. Chegamos a 13 pontos, classificamos direto para a oitava de final e não precisamos passar por playoffs, beleza? Deixa eu te passar aqui agora uma informação que, cara, é muito importante, queria muito que você comentasse aqui também, tá? Quero falar a respeito de renovações que estavam paralisadas, tá? Por alguns momentos, mas o Fluminense está retomando, creio que antes mesmo até o Mundial de Clubes, para poder a gente renovar contrato com 3 jogadores. Vou estar falando aqui para vocês de Paulo Henrique Ganso aqui agora nesse momento. Bom, o Fluminense queria renovar com o Ganso antes do Ganso ter a miocardite. Só que a proposta que o Fluminense fez, segundo alguns colegas apuraram, não foi uma proposta muito boa. E o staff de Paulo Henrique Ganso, junto com o atleta, negaram a proposta, tá? Esperavam algo melhor do Fluminense e o Fluminense não fez algo melhor. E aí tudo se encaminhava para uma contraproposta, foi quando o Ganso apresentou o problema de saúde dele, a miocardite. E aí, meus amigos, segurou, sabe? Deu uma estancada ali essa questão de renovação de Ganso para poder ver como é que seria. E agora Ganso está de volta, tá? Ainda tá tendo um pouco de dificuldade. Não é aquele Ganso que a gente gosta de ver, mas assim, é normal. Tá voltando, sabe? Aos poucos e vai chegar aonde a gente quer ver Ganso.
E as conversas, segundo meu colega de canal Vitor Lessa, elas retomaram, sabe, eles ganharam força nesse momento e, a princípio, até o Super Mundial de Clubes, existe uma provável definição dessa renovação do contrato, tá? O desejo é mútuo, dos dois lados. O Fluminense quer e o Ganso também quer, tá? Só que, basicamente, o Ganso está esperando aquela proposta legal do Fluminense, é uma proposta bacana. De um reconhecimento salarial e também de algum projeto, até mesmo visando aposentadoria, tá? E aí, o meu colega disse o seguinte: pode acontecer de o Fluminense oferecer uma proposta de renovação, de extensão de renovação até 2027, tá? Ou seja, Ganso termina agora 2025, ou seja, em julho agora pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, então o Fluminense quer renovar para estender o contrato do Ganso, para o vínculo do Ganso. E aí, talvez o Fluminense ofereça mais 2 anos para Paulo Henrique Ganso. Aí a gente pode até contestar. Por que não faz mais 1 ano e coloca metas? Se ele bater a meta, aí estende automaticamente até 2027. Eu também acho que poderia ser assim, mas não sei o que o Fluminense está projetando, está planejando. Outra coisa também é uma valorização salarial. Não sei te dizer quanto que Ganso ganha no Fluminense. Se R$500 mil, se R$600 mil, entendeu? Mas uma valorização que a gente sabe da qualidade, da técnica e da genialidade que tem o maestro Paulo Henrique Ganso, né? Então, assim, nada mais justo também do que ter um aumento salarial. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, meu ponto de entendimento. É um camarada cerebral que é extremamente importante para o Fluminense, tá? Fagner, ele não corre. Quem corre é a bola. O Ganso, ele precisa ter jogadores em volta dele que corre e ele é o camarada que vai pensar, que vai dar aquele toque. E, cara, tá aí. Por último, agora vem dando assistências aí novamente, entendeu? Tá se recuperando do problema de saúde. Então a gente sabe, é incontestável falar de Paulo Henrique Ganso. Falar pra vocês aqui de Ganso pelo Fluminense, é o atleta mais longevo, né, desse período do Fluminense, né? Tá com a gente desde 2019, são 277 partidas, 27 gols e 35 assistências, tá? Campeão, bicampeão carioca pelo Fluminense, 22-23, Libertadores 2023, Recopa 2024. 35 anos e ele ficando até os 37 praticamente, a gente tem aí a aposentadoria de Paulo Henrique Ganso vestindo a camisa do nosso Fluminense. Eu tô de acordo com essa renovação, talvez não me incomodo de verdade, sim, sabe, de ser 2 anos, mas se fosse até 2026 com metas para renovar automaticamente até 2027, para mim seria talvez a melhor coisa do que renovar direto até 2027. Vamos ver o que o Fluminense planeja, a gente segue acompanhando para sempre te manter muito bem informado sobre Paulo Henrique Ganso, tá ok? Gente, falando a respeito de Guga também que manifestou interesse junto ao Fluminense de sair do Fluminense em 2024, né, em 2023 ali, período que tinha o Fernando Diniz como técnico, porque vinha ganhando poucas oportunidades, só que agora mudou a comissão técnica e o Guga tem quem goste e tem quem não goste. Eu particularmente gosto do Guga, até pela idade dele. Guga, se eu não me engano, tem 26 anos de idade, é novo, tá no auge da sua carreira, podemos dizer assim. E cara, o que ele fez no último jogo do Clássico contra o Vasco da Gama, ele pode, sabe, jogar naquele alto nível ali. E fez um golaço. Então é um jogador importante para o clube e acho que o Fluminense pode voltar a retomar essa conversa com o Guga para poder ele renovar com o Fluminense e ficar no nosso Fluminense, né? Quem sabe por mais 1 ano, por mais 2 anos também. A gente está bem praticamente de lateral direito. Tem o Samuel Xavier que voltou a jogar bem. Temos o Guga. Então assim, alguns pontos que a gente precisa melhorar, sabe? Algumas carências no nosso elenco. Mas acho que lateral direita, pra mim, a gente tá bem servido. É claro que a gente vai atravessar um momento difícil, que a gente vai achar que não, troca, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter um pouco de calma. Então acho que Guga também pode ser procurado, sabe? Até o Super Mundial de Clubes para poder o Fluminense renovar e estender o seu vínculo por mais um período. De 1 ano, de 2 anos, não sei. Mas eu sou a favor também dessa renovação. Também com reconhecimento, com uma valorização salarial para Guga, tá? E pra gente finalizar esse vídeo, eu quero falar do jovem talento, promessa, Riquelme Felipe. A gente já renovou com o Isaac, já renovou com o Wallace Davi, agora a gente tem que renovar com o Riquelme Felipe. Acho que o Fluminense também tá planejando essa renovação para poder segurar Riquelme Felipe por mais um tempo. É um garoto talentosíssimo e eu não tenho dúvida que ainda vai dar muitos frutos, sabe, bons
para o nosso Fluminense. Tá voltando agora de contusão, tá voltando a entrar nos jogos, entendeu? A confiança vai voltando aos poucos e eu tenho certeza que vai ajudar muito ainda e dar muitas alegrias para a nossa torcida do Flusão, beleza? Queria estar passando para vocês essas informações nesse primeiro vídeo dessa quarta-feira. A gente volta ao longo dessa quarta-feira com o segundo conteúdo falando para vocês tudo sobre essa partida decisiva de amanhã entre Fluminense e Once Caldas. Beijo no teu coração, tamo junto, saudações tricolor.